Irmãos e irmãs, hoje aqui no canal de comunicação do Movimento UNA, no NAUNA, eu farei uma iniciação aos estudos da Tábua de Esmeraldas. A Tábua de Esmeraldas é um texto muito antigo, passado por várias egrégoras, ou seja, escolas iniciáticas, através dos tempos, para o estudo justamente do universo, do movimento UNA, ou seja, o movimento único do universo. E a compreensão de Hermes Trismegisto já é muito antiga, sabe? O ancião dos dias, entende? A passagem da compreensão dos ensinamentos divinos, sabe? Para a humanidade, que se deu também através da compreensão da fala nos homens, entende? A compreensão da fala leva ao alfabeto, e as letras que formam as palavras são justamente a compreensão dos arcanos maiores, os estudos da sabedoria divina, dos mistérios maiores. Nessa compreensão, a Tábua de Esmeraldas é uma boa iniciação para a compreensão justamente do movimento UNA, ou seja, a razão da existência de todos os seres, o emanar, criar forma e materializar a própria essência, a verdade, a palavra de Deus, o próprio Pai, Elohim. Então hoje eu vou falar aqui uma tradução que eu fiz do texto uma organização do texto mais nova assim para nosso estudo, da Tábua de Esmeraldas. O primeiro verso, eu dividi justamente em versos. É verdade, certo e muito verdadeiro. É verdade, certo e muito verdadeiro conota justamente a palavra do Cristo, em verdade eu vos digo. O amém, amém do grego. Justamente o Cristo repete a verdade duas vezes antes da fala, não só para dar a conotação da importância de que é essa verdade da palavra do Cristo tem, sabe? Mas também através da compreensão em verdade, ou seja, na mais pura compreensão da realidade, através da própria verdade, ou seja, estando em una com a verdade, estando um só em Cristo Jesus e se falando a própria verdade, afirmando a própria verdade, compreendendo a realidade. É nessa conotação que se dá esse primeiro verso também. A repetição, a afirmação daquilo que é dito como verdade, entende? E é uma frase solene antes dos discursos muito antigos, várias vezes, sabe? Ou seja, é verdade, certo e muito verdadeiro. O que está embaixo é análogo ao que está em cima. E o que está em cima é análogo ao que está embaixo, para realizar os milagres do um, da própria unidade. O um, o que essa frase da Tábua de Esmeraldas quer dizer é justamente a expressão da matéria tem sempre uma expressão energética que antecede a própria expressão material, e essa expressão energética é antecedida pelo próprio logos, pela essência, a própria verdade, entende? Que é a própria consciência una da qual tudo é emanado, criado, forma e materializado, entende? Nessa compreensão, justamente o que está em cima é o que está embaixo. Mas não só isso. Todo o seu pensamento ascensiona-se, passa pelo subconsciente pessoal, que o diálogo entre o ego e a sua própria ignorância gera o próprio adentrar ao subconsciente transcendente, ou seja, o subconsciente que condiz com a própria verdade, a essência, a consciência una. O subconsciente transcendente é também o subconsciente coletivo, entende? É o que liga a todas as coisas. Pois é através do subconsciente coletivo que a própria consciência una, a consciência do Pai, a consciência do próprio um que todos somos, rege a todo um que ela é, entende? Nessa compreensão, é necessário entender que os seus pensamentos
que saem do seu, por exemplo, o seu querer egóico, passa por esses estágios de consciência, passando pelo subconsciente pessoal, adentrando-se, ou seja, condizendo com a própria verdade, adentra-se os pensamentos ao subconsciente transcendente, que passa para justamente a consciência una, a verdade, a própria essência. Ou seja, os pensamentos sobem e descem, sabe? Assim, anteriormente do seu próprio pensamento subir, a própria essência já concebe que você concebe ou conceberá esse pensamento. Logo, a consciência una antecede até o próprio querer egóico de todo ser humano. Por isso que o Pai já tem julgado a todas as coisas, pois justamente a essência no plano essência, não há presente, não há o passado ou o presente ou o futuro. Tudo é, sabe? Já está, sabe? O passado e o presente e o futuro, ou seja, o tempo, é apenas a percepção do movimento da própria essência, que é justamente o emanar, criar forma e materializar ela mesma. Ou seja, aquilo que é emanado, criado forma e materializado pela consciência una, passando pelo subconsciente transcendente, chegando ao subconsciente pessoal que joga essa verdade para justamente a sua consciência objetiva. Entende? Nessa compreensão, sigo na leitura da Tábua de Esmeraldas. E assim como todas as coisas vêm do um, assim todas as coisas são únicas por adaptação. Justamente compreender que todos somos um, é compreender que justamente que temos todos a mesma essência. E essa essência é o próprio ser real, entende? É o único ser existente, entende? Da qual você é apenas uma parte, sabe? E nessa compreensão, fazer parte é viver o próprio ser real, ou seja, é viver a própria verdade dentro de ti, pois a verdade te governa e governa todo um que ela é, pois a verdade é o próprio ser real, o Pai, Elohim, entende? Cristo, Jesus, o Logos divino e imutável. O Sol é o Pai. O Sol, que dessa alegoria alquímica, é justamente a compreensão do Espírito, a essência. A essência é o próprio Pai de todas as coisas. O Sol é o Espírito. A Lua é a Mãe, a alma, entende? Aquilo que provém da essência. A alma é justamente uma centelha da essência divina, entende? Essa essência divina está presente em todo um que somos, em todos os seres humanos, através da própria alma. A alma é a lua, aquilo que concebe a própria energia, a luz do próprio sol, da essência, e joga para a terra, entende? E esse é também o próprio trabalho divino, o sol que dá sua energia vital para a existência humana, da qual a lua rebate essa luz para nos dar luz ao meio da noite, entende? Essa compreensão é o próprio trabalho divino, é o emanar, criar forma e materializar a própria essência, entende? Nessa compreensão, o Sol é o Pai, a essência. A Mãe é justamente a Lua, a alma humana, entende? O Sol é o seu pai, a Lua é sua mãe. O vento o embalou em seu ventre. O vento, justamente, o ar é a conotação do próprio espírito, entende? O ar, ele sempre, o elemento ar, em todas as conotações alquímicas, está sempre presente como representação do próprio espírito, entende? O vento embala em seu ventre, ou seja, a essência embala a todo ser em seu próprio ventre, pois é a todo ser, é a todas as coisas. A terra é a sua nutriz, o receptáculo, aquilo que faz, que concebe a alma para justamente o trabalho divino, o emanar, criar forma e materializar a própria essência, o casamento da sua alma com o espírito, o Pai, é viver em una, é justamente a alquimia, sabe? É justamente o casar, as boldas alquímicas,
é justamente essa. É o casar da sua alma com o próprio Espírito, o próprio Pai, entende? É o viver um só em Cristo Jesus, o Logos divino imutável, a verdade. Seguidamente, desse 4 versos, chegamos ao 5º. O Pai de toda telesma, ou seja, o Pai de toda a ciência é a própria essência. Ou seja, o Pai de toda a ciência é a própria essência que se expressa no mundo, sabe? Seguido de seu poder é pleno se é convertido em terra. Só é pleno realmente todo o poder, pois todo o poder é um só, é o viver a própria verdade e através dela governar. A verdade é a própria autoridade sobre todas as coisas e o poder realmente é viver em vontade una com a própria essência. O exercer o poder é isso, entende? É a própria lógica, é o processo de compreensão da própria verdade. Exercer o poder é viver em una, é viver conscientemente, em consciência objetiva, a própria verdade, sabe? Logo, o poder da essência é pleno se é convertido em terra. Se há escolha, só há realmente exercer o poder se há a escolha da alma de viver a própria essência, o real poder, entende? Separarás a terra do fogo, a compreensão de justamente o sutil do denso, a compreensão da matéria e compreensão justamente da alma, ou seja, do espírito, que é uma expressão do espírito. Separarás a terra do fogo, o sutil do denso, suavemente e com grande perícia, pois a própria essência faz com que você faça tudo com grande perícia, com consciência, ou seja, logo consciência da própria essência, a própria verdade. Sobe da terra para o céu e desce novamente à terra e recolhe as forças das coisas superiores e das coisas inferiores. Esse verso é muito interessante. É a compreensão do turbilhão astral, ou seja, do pensamento, da jornada do pensamento na própria mente humana, entende? O pensamento nasce na consciência objetiva, ou seja, no ego, no querer egóico, que em comunicação com a sua própria ignorância, ou seja, em método dialético, em percepção dialética, ou seja, o diálogo do um com ele mesmo. A alma dialoga com a sua própria ignorância para gerar a própria dedução lógica da própria essência, a verdade. Essa a passagem do ego através do subconsciente pessoal, a sua própria ignorância. Através da verdade, passamos justamente pelo subconsciente transcendente, ou seja, destruímos a ignorância através da dedução lógica e chegamos ao subconsciente transcendente, ou seja, o coletivo percebendo a toda a verdade e vivendo-a, sabe, conscientemente. Pois somente assim é que há comunicação com o coletivo, através da própria verdade, sabe? Toda a deturpação da verdade não se comunica com o coletivo, ela morre na própria ignorância egóica do ser que a propaga, entende? Nessa compreensão, justamente o seu pensamento parte do seu ego, atravessa o subconsciente pessoal, atravessa o subconsciente transcendente e chega à própria essência, que justamente é a própria verdade em si, que rege ao subconsciente transcendente, ou seja, o subconsciente coletivo de todo um que e descendo ao subconsciente pessoal de todo um, chegando à consciência objetiva humana. É justamente esse o trajeto de subida e descida da escada de Jacó, ou seja, também do pensamento humano, sabe? Tanto da alma quanto do pensamento. Vive essa subida e descida a todo momento. E é justamente isso que esse verso quer dizer. Vou reler para vocês. Sobe da terra para o céu e desce novamente da terra e recolhe as forças das coisas superiores, ou seja, vem justamente da própria essência, da consciência una que tudo rege, passa pelo subconsciente coletivo, ou seja, prepara o coletivo para aquilo que é manifestado na própria realidade, quando é passado pelo subconsciente pessoal, chegando à consciência objetiva humana, entende?
É justamente esse o caminho que se percorre a todas as coisas, que não só vive a própria força una, a única força motriz do universo, que é o próprio movimento una, que é o movimento único do próprio universo, mas traz as forças justamente da própria verdade, da essência, passando pelo subconsciente coletivo, ou seja, todo o subconsciente de todas as pessoas, sendo regido justamente pela própria essência, a consciência una, chegando justamente à consciência objetiva humana. Nessa compreensão, seguimos ao verso 9. Desse modo, obterás a glória do mundo. A glória é o viver a própria palavra de Deus, que é justamente a vitória una, infinita e eterna. Entende? E se afastarão de ti todas as trevas. Nessa compreensão, não existe trevas. A essência é a própria luz que tudo é. Existe justamente a trevas, o que as pessoas chamam de trevas, que é não existente, é justamente a ausência da consciência una, ou seja, a ausência da consciência da própria unidade que tudo é. É a ausência da própria essência, da luz, que gera justamente a todo momento a procura desse ser que nega a própria essência, a verdade, da própria verdade, através também da queda. Esse é o caminho dos ímpios. Assim como todo o caminho de todo una, selado por Deus, é justamente viver a vitória una, infinita e eterna, os ímpios vivem a sua queda justamente por negar a própria verdade, a essência. Logo, da luz, a trevas sempre se afasta, entende? Os ímpios vivem a queda sempre longe da família una, ou seja, dos selados por Deus. Nisso consiste o poder poderoso de todo poder, o poder real, ou seja, a força de todas as forças, a força una motriz de todo o universo. Será todas as coisas sutis, a essência, a própria luz, e também tudo que é sólido, ou seja, a própria matéria. Assim o mundo foi criado, e a todo momento criado. A todo momento o universo vive a sua criação. Porque a criação ela é infinita e eterna, tanto para trás quanto para frente, entende? Se é que você entende o que eu digo. Esse é o verso 12. Chegamos ao verso 13. Esta é a fonte das admiráveis adaptações aqui indicadas. Justamente a adaptação da compreensão da própria regência do universo. Por essa razão, fui chamado Hermes Trismegisto, pois possuo as 3 partes da filosofia universal. Ou seja, Trismegistos é justamente um título de todo una, ou seja, de todo aquele que compreende a filosofia universal, que é a matéria, as 3 vertentes da filosofia universal, justamente os 3 planos do universo, que é justamente o plano essência, o espírito, o plano alma, ou seja, a energia, e o plano matéria, o corpo, entende? Esses os 3 planos. Assim como é Trismegisto, é Maitreya, ou seja, o título hindu que é o mesmo título, que é a destruição das 3 maias, é a compreensão dos 3 planos, sabe? São títulos de todo una, entende? A obra solar conclui-se, justamente. A obra solar é o casamento justamente do espírito com a própria alma, a lua. Por hoje eu fico por aqui. No próximo Na Una eu falo mais sobre os estudos da Una. Peço para que você se inscreva no canal. A gente tem um Pix logo aqui embaixo, caso vocês queiram ajudar a gente a produzir mais conteúdo para vocês. Tem as mídias sociais do Movimento Una logo aqui embaixo e até mais.